Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas. Nós estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 12, que nós paramos até o 11 na leitura passada. Vamos continuar lendo a genealogia, nas descendências. Eu estou até gostando dessa parte agora, de tanto que a gente já está lendo. Vamos começar no 12, ó. Estes foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizan, Semed, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Hanã, Hananias, Elão, Antotias e Fideias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes, conforme listados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. O de seu filho mais velho, Abidom. E o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9 de 1 Crônicas. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia.
Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masaí, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um Merarita. Baquebar, Heres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicribes, neto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, eram de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias.
Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto e no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias, levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias, levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Este foi o filho de Jonatas. Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete, Izirri gerou Moza, né? Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. E o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. O suicídio, capítulo 10 de 1 Crônicas. O suicídio de Saul. Nós já lemos a morte de Saul lá atrás, né, gente? Como ele morreu. Então, ele teve vergonha de ser morto pelo povo contrário a ele, né? Que o povo... esqueci lá que povo que era. E aí... Ele estava ferido. Aí pediu para o servo dele matá-lo. Então, não deixa de ser um suicídio, né? Ele provocou a própria morte. Se ele não fizesse isso, talvez ele teria ficado vivo. Mas ele teve orgulho de morrer lá na mão dos inimigos e pediu o servo dele para terminar de matá-lo. O suicídio de Saul, capítulo 10 de 1 Crônicas. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas.
Abinadab e Malquissua. E Malquissua, né? Filhos de Saul. Então, os filhos de Saul foram mortos, né, gente? Ó. Jonatas, Abinadab e Malquissua. Todos os três foram mortos. E Saul estava ferido. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofreria a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Né, gente? Se fosse Davi, também não matava, não. Que Davi sempre poupou a vida de Saul. Mesmo Saul tendo perseguido tanto Davi, ele o respeitou porque ele era rei. Ele era ungido do Senhor. Então é questão de hierarquia, né? Assim, como é que fala, gente? Hierarquia, não. De posição, né? Espiritual. O Saul era rei, ungido de Deus. Então Saul também tinha sido ungido. Mas Davi ia reinar depois que Saul deixasse de ser rei. Davi nunca teve a intenção de matar Saul. Ele sempre poupou a vida de Saul. Mas Saul teve orgulho de morrer na mão dos filisteus. Falou com o escudeiro dele para matá-lo, que ele estava ferido. Mas o escudeiro negou de fazer isso. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Nossa Deus, isso que é ser fiel, né? Ser fiel ao rei, né? Porque morrer pelo outro. Tem pessoas né, que faziam isso na Bíblia, mas o único que teve valor de morrer pelos outros foi Jesus. Esses aí morriam de bobeira. Porque achava, sei lá, que devia, né? Porque o rei dele estava morto. Mas morrer por outras pessoas, eu não sei, né, como funcionava direito, mas eu só sei que a única morte que teve valor de morrer pelas pessoas foi Jesus. E ele se entregou ele se entregou na cruz por nós. Ele levou na cruz, né, as humilhações, né? Ele levou na cruz toda vergonha, todo o peso do pecado, tudo aquilo que nós teríamos que passar. Mas Jesus, né, se fez maldição no nosso lugar, se fez pecador no nosso lugar. Levou o nosso pecado na cruz. Levou toda humilhação quando foi pendurado no madeiro. Que naquela época a Bíblia fala que maldito era a pessoa que fosse pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito por nós. Para nos salvar, ele se humilhou, né, e teve morte de cruz. Por isso que nós pregamos Jesus, porque Jesus é a única esperança. Em Jesus, só nele está a salvação. A Bíblia fala que em nenhum outro nome há salvação. Nenhum nome no céu, nem na terra, nenhum outro nome tem salvação para o ser humano, só em Jesus Cristo. Vamos continuar. Repetindo, só para a gente lembrar, ó. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofreria vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las.
No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Né, gente? Para que eu sempre estou falando sobre ídolo aqui, para quem não sabe, eles tinham os ídolos como o Deus deles, né? O povo filisteu, né? Os ídolos, aquelas imagens grandes, aquelas estátuas, aqueles postes sagrados, aquelas coisas. Eles tinham as imagens, os ídolos, como Deus deles, o Deus dos filisteus. Então, porque eles não conheciam a Deus mesmo, era o povo estrangeiro, né? A Bíblia fala que o povo que não conhecia a Deus era o povo estrangeiro. Então, ele cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses, aí como eu falei. Expuseram as armas de Saul, né, num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Dagon, vocês lembram lá atrás, né, gente? Quando a arca de Deus foi colocada no mesmo espaço que Dagon, quando a arca de Deus foi roubada, foi tomada pelos filisteus mesmo. Aí puseram a arca lá junto com Dagon. Aí toda manhã Dagon amanhecia caído no chão, com a cara no chão. Os dois, não, a arca de Deus estava lá e Dagon, sozinho. O salão estava fechado, o templo. Aí de manhã Dagon estava com a cara no chão. Aí eles levantavam Dagon, punham no lugar. Na próxima noite, passava amanhã de novo, Dagon amanhecia quebrado, caído de novo. Até que ele quebrou em 3 pedaços ou mais. Esfarelou lá. Deus está sempre mostrando, gente, que isso aí, essas imagens, nunca foi Deus, em lugar nenhum. Nunca teve poder nenhum. São imagens feitas por mãos humanas. Esses ídolos são feitos por mãos humanas. Deus não é feito por mãos humanas, não. Deus é criador. Deus criou todas as coisas. Deus que deu inteligência ao homem. Deus que faz todas as coisas. Agora, fazer um Deus, né, gente? É muito cegueira espiritual. Mas eu acho que, né, só quando a pessoa, né, se rende mesmo ao Senhor, se rende ao Evangelho, né, que é liberta desses ídolos, que é liberta da idolatria. Porque eu também acreditava. Eu não falo mal de quem acredita, porque eu também acreditava. É uma cegueira espiritual muito grande. E isso vem de muitos dos nossos antepassados. Esse vem de gerações passadas. Tem uma coisa muito forte, a idolatria no mundo espiritual. E vem cegando o povo de geração em geração. Mas quando Jesus chega, aí também nós somos abençoados. Como diz a palavra de Deus, lá em Êxodo 20. Abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, até 1000 gerações. Então, depois que a gente conhece a Deus, que é liberta da idolatria, a Bíblia promete isso. Nos abençoa até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Continuando. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore debaixo da grande árvore, e jejuaram por 7 dias. É porque era rei, né, gente? Era a linhagem real, era o Saul e os 3 filhos da linhagem real. Os descendentes, né, do rei. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor
e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Viu, gente? Novamente está falando aqui sobre consultar os mortos. Ó. Isso é abominação ao Senhor. Deus abomina essas coisas. Consultar mortos. Até porque você não fala com o morto. Né? Que apresenta no lugar do morto é um demônio. E fala com as pessoas que está buscando conversar com o morto. Deus abomina essas coisas. Se o rei fosse consultar Deus, Deus respondia, porque ele era rei. Ainda que não estava sendo muito obediente, mas Deus falava com o rei. Deus falava com quem clamava, né? E o rei tinha esse poder de clamar a Deus, porque estava dirigindo uma grande nação, um grande povo. O celular está quase desligando, gente. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.